Olá, eu sou Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, e esse é o Atual Saúde. Hoje no programa teremos o Dr. Leandro Pinó, e ele é urologista formado no Rio de Janeiro já há 6 anos em Pato Branco, trabalhando aqui. O nosso tema será ejaculação precoce. Então vamos a um breve intervalo, na sequência estaremos aqui novamente. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Novidade e todas as tendências, texturas, cores, transparências. Escolher o detalhe final, tradição no mercado tem o toque ideal. Porcelanato, acabamentos, é beleza, é um show de lugar. Porcelanato, acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840 Pato Branco. A Galeazzi comemorou 30 anos e mais uma vez se reinventando, oferecendo o que é bom para você e para o seu carro e tendo a certeza de que é muito bom passar ano após ano equipando suas conquistas. Serviços e produtos você vai encontrar a segurança e conforto que seu carro precisa. Galeazzi, 30 anos equipando suas conquistas. Olá, esse é o Atual Saúde. Hoje nós temos o Dr. Leandro, urologista, aqui conosco para conversar sobre ejaculação precoce. Doutor, grato de ter aceito o nosso convite, de estar participando conosco aqui, podendo levar informação às pessoas. O que seria, então, da sua área, da urologia, que trata a ejaculação precoce? O que é isso para o pessoal de casa entender? Bom, assim, por definição, é uma coisa um pouco controversa em termos de tempo. Algumas literaturas vinculam a questão do tempo, o relógio, tantos minutos, a ejaculação que ocorre até tantos minutos após a penetração. Tudo. Hoje em dia, o conceito mais atual seria aquela ejaculação que ocorre antes do desejado, fora da sua própria vontade, você não ter esse controle. A ejaculação, certamente ela é rápida, às vezes ela pode ocorrer antes mesmo da penetração, ou poucos minutos, ou até mesmo menos de um minuto após a penetração. O critério, então, é algo subjetivo. Não é uma coisa muito definida. Não é o cronômetro que vai contar. Exatamente. E quantas vezes tem que acontecer essa ejaculação antes do tempo para a gente pensar que a pessoa tem, então, para a gente poder fazer o diagnóstico? Os estudos mostram, assim, que pelo menos tenham acontecido em 3 situações, 3 relações, e às vezes até com pessoas diferentes, para que se caracterize em si a ejaculação precoce. E qual que é, na sua prática, assim, como é que as pessoas chegam com essa queixa? Bom, a grande verdade, eu vou te fazer um resumo como se fosse a consulta. Sim. A pessoa entra, fala de tudo, às vezes, sei lá, vai fazer um check-up de próstata, outras coisas e tudo mais. Aí, no fim da consulta, às vezes, a pessoa já está quase se retirando. Tinha uma coisinha que eu queria falar, eu esqueci. Aí acaba entrando no assunto, entende? Claro, tem outros que vão mais diretos. Tô aqui por causa disso. Tô com ejaculação precoce, aí explica a situação. Mas a grande maioria tem vergonha de abordar o tema, entende? É uma coisa que ou o médico, durante a consulta, o urologista tenta buscar como é que está a qualidade da relação sexual e tudo,
ou muitos entram no consultório, saem sem, de fato, abordar o tema. Por isso que a gente traz esse tema aqui e fala com ele às claras, né? Para as pessoas entenderem e perderem o pudor se tem algum problema nessa área. Então, para a gente não ter tanto preconceito, se a gente fosse pensar em 100 homens, quantos deles teriam? Assim, qual que é a prevalência Exatamente. A estatística mostra que cerca de 30% da população apresenta sintomas de ejaculação precoce. Porém, desses 30%, não são todos que vão atrás de tratamento, de ajuda médica para melhorar isso. Tem muito, vamos pensar assim, tem muita gente que já passou sua juventude, já está indo para a terceira idade e não tem uma vida sexual que o satisfaça. São pessoas que talvez tenham uma certa frustração, mas também a inibição não permite com que eles busquem ajuda, melhorem a qualidade da vida sexual. Pode então às vezes sofrer disso a vida Com inteira, certeza, sem se abrir. Não buscar auxílio. Interessante. E assim, lastimável, porque hoje a gente tem várias maneiras de se tratar, né? Com certeza. Então, se a gente entende que a ejaculação precoce é ter a ejaculação antes do desejado, se ocorre então em 30% dos homens, como é que a gente poderia fazer para as pessoas entender melhor isso e poder buscar ajuda? Bom, a primeira coisa seria, eu procuro, quando tem problema relacionado à parte sexual, eu procuro pedir que venha o casal na consulta. Porque muitas vezes a ejaculação precoce é uma coisa que está na cabeça da pessoa e na verdade não existe. Quando você entrevista o casal, aí se pergunta para a esposa, tá ruim? Não, para mim tá ótimo. A gente lida com, às vezes, um desejo, um ideal do homem, sei lá, mexe com questão de virilidade, de tudo mais, que teria que durar 1 hora, mas não. A relação sexual ela foi feita para você obter prazer e proporcionar prazer para a parceira. Às vezes o negócio está funcionando muito bem, só que você está trabalhando com uma coisa que a pessoa idealizou e na verdade isso não está acontecendo. O prazer, o casal está satisfeito, só que ele gostaria de um desempenho que ele imaginou que pudesse existir, por exemplo. Você acaba vendo isso, que as pessoas às vezes não chegam a conversar sobre as suas intimidades, o próprio casal. Muita coisa acontece, Zimmer, porque é o seguinte, por exemplo, para começar, roda de homens. Às vezes tem um monte de mentiroso falando que faz, que leva tanto tempo e tudo mais, e muitas vezes esses que estão lá contando vantagem para os amigos ali, na roda de amigos, são os que estão no consultório pedindo ajuda e tratamento, sabe? E segunda coisa que faz com que as pessoas tenham um pouco de confusão, assistir um filme pornô, poxa, mas o cara lá ficou um tempão. Tá, a pessoa não se esquece, ela não se lembra que aquilo ali foi feito em várias etapas, às vezes meses gravando, e aquilo foi consolidado e passa uma falsa sensação de que durou não sei quanto tempo aquela relação, aquele ato sexual. E na verdade tem produção atrás disso, entende? E as pessoas, às vezes, idealizam aquilo ali como seria o sonho do desempenho sexual. O parâmetro não é aquele. O parâmetro pode estar completamente maquiado, sabe? E eu procuro trabalhar exatamente isso. Olha, como é que tá? E uma coisa que acontece, com o passar do tempo, né? Um casal, tanto o homem quanto a mulher, eles passam a conhecer melhor o corpo do parceiro. O local onde existe maior sensibilidade passa a fazer as coisas de um jeito que consegue gerar uma excitação maior. E no que você gera uma excitação maior, porque você aprendeu a tocar a parceira ou ela te tocar e tudo mais,
isso vai acabar gerando com que você tenha ejaculação um pouco antecipada, porque a pessoa aprendeu os mecanismos de excitação do seu organismo. Vai por aquilo que seria mais Exatamente. prazeroso. Ela já tem os atalhos, vamos falar assim, né? E às vezes a pessoa que tem lá, reclama que está com ejaculação precoce e tudo mais, troca de parceiro, não que foi orientado para isso, namorava, terminou, agora está com outra namorada, não tem o mesmo problema. Porque às vezes não está tendo aquele encaixe, a química não está ainda muito elaborada na cama, claro. Compreende? Sim. E então, o que as pessoas podem fazer para lidar com a ejaculação precoce na atualidade? Bom, assim, o que temos hoje disponível, né? Primeira coisa, procurar ajuda, né? Ajuda médica de preferência. Tem que ser identificado como é que foi o histórico dessa vida sexual? Sempre teve ejaculação precoce, desde a primeira relação sexual? Ou foi uma coisa que foi adquirida com o tempo? É muito comum a gente pegar, por exemplo, um jovem que começou a ter problema de ejaculação precoce. Aí você começa a conversar, isso também deve chegar no seu consultório, parte mais de psicoterapia. Ele lá atrás, quando era um adolescente, tinha que esperar, sei lá, em situações adversas, sair alguém de casa e aí tinha relação com a namorada correndo, com medo de alguém chegar, e aquilo ali acaba que fica na memória, tem que ser rapidinho para sair correndo. Aprende a fazer daquela forma. E a pessoa está com aquela memória, né? E aí, talvez, para esse tipo de paciente, trabalhar isso numa terapia, uma psicoterapia, mostrando que não existe mais esse ambiente, que pode relaxar, pode ficar à vontade e tudo mais, e desligar essa coisa que ficou gravada na memória, entende? Isso é uma coisa que é bastante comum, tá? O outro grupo é aquele que começou desde o início a ter ejaculação precoce. Essa pessoa tem talvez uma hipersensibilidade que acaba gerando a ejaculação antecipada, tá? Talvez nesse grupo o interessante seria a utilização de medicamentos, tá? Uma coisa bem atual e que foi lançada agora, já existia nos Estados Unidos, na Europa, e agora foi autorizado aqui no Brasil. Os tratamentos, farmacológicos, ele vai se resumir na base de inibidores de serotonina, tá? É um antidepressivo que até meses atrás a gente tinha que usar isso meio que continuamente. E essa nova droga que chegou ao mercado agora, ela é uma droga de ação rápida. Então você usaria sob demanda. Vai ter relação hoje, então umas 2 horas antes você toma um comprimido e não precisaria fazer uso continuado, como era o tratamento até pouco tempo atrás. Até alguns meses atrás. Exatamente, isso é uma coisa que, vamos falar, está fresquinho, chegou, tá fresquinho, então, chegou recente isso aí. A sorte dos nossos telespectadores, então, que estão podendo saber Exatamente. disso saindo quente do forno. Mas, Leandro, a gente vai conversar mais da questão do tratamento. Acho que estamos indo bem, espero que estamos agradando quem está em casa, nos assistindo também. Mas a gente tem que parar para um breve intervalo. Na sequência, voltamos aqui com o Dr. Leandro, urologista, falando sobre ejaculação precoce no seu atual saúde. Conheça na Fancar a nova EcoSport 2013. Contornos mais modernos que inspiram você a ir mais longe. Exterior que alia robustez e performance. O interior combina sofisticação e conforto. Mais segurança com 6 airbags, freio ABS e controle eletrônico de estabilidade e tração. A nova EcoSport está surpreendente. Venha fazer o test drive na Fancar. Concessionária Ford para Pato Branco região, no Trevo da Guarani. Lojas Paraná tem tudo em calçados adulto e infantil, confecções para toda a família.
além de cama, mesa e banho. Lojas Paraná tem seção de materiais esportivos. São bolas, tênis, agasalhos e acessórios para todas as modalidades esportivas. Trabalhamos também com artigos gauchescos, chapéus, botas masculinas e femininas, alpargatas, bombachas, guaiacas, camisas, lenços e bandeiras. Compre tudo em até 6 vezes nos cartões de crédito. Lojas Paraná, a loja amiga de Pato Branco e região. Rua Guarani 342 Centro. Fone 3224-5650. Pequenos detalhes para grandes sonhos. Sofisticata em um novo espaço, com os mais diversos modelos de puxadores para móveis e portas. Linha banho, cubas, banheiras, acessórios para o banheiro, aromatizadores e presentes com qualidade e funcionalidade. Um conceito diferenciado. Novo espaço Sofisticata, tornando a compra um momento de lazer. Rua Paraná 548 Centro. Fone 3225-7178. Olá, esse é o seu Atual Saúde. Hoje a gente tem o Dr. Leandro, urologista, conversando conosco sobre ejaculação precoce, que é a ejaculação antes da hora desejada, então não tem um tempo. Falávamos no bloco anterior que isso acomete até 30% dos homens. E já estamos agora na fase do tratamento. Mas, doutor, antes da gente passar as medicações e cirurgia, se tiver, existe alguma dica, alguma questão assim? Olha, existem que a gente chama de o paciente fazer sozinho, às vezes até mesmo com a ajuda da parceira, seria um treinamento para tentar aumentar essa questão do autocontrole e tentar prolongar o tempo de ejaculação, tá? Isso daí a gente orienta o paciente na masturbação, entende? Quando ele percebe que está quase chegando ao ponto de ejacular, aí seria parar um pouco, esperar como se estivesse esfriando um pouco o processo, e aí voltaria a masturbação. Isso quando estivesse de novo próximo daquele limiar de que vai ejacular, o paciente seguraria e numa terceira vez deixaria acontecer. No que ele segura, ele aprende a controlar, a contrair a musculatura apropriada que vai conseguir segurar, e até mesmo passa a se autoconhecer melhor. Sim. Qual é o meu limiar? Quando eu estou num nível de excitação X, eu não consigo mais segurar, então eu vou ter que trabalhar um pouco abaixo dessa faixa. Chegou perto disso, eu vou ter que mudar, eu vou ter que dar uma paradinha, e aí isso daí vai se adaptando bem. E depois transportar isso para a própria relação sexual. Certo. Entende? Durante a relação, se você está em determinada posição e está gerando uma excitação grande, você consegue identificar esse grau esse limiar de que daqui para frente vai ocorrer a ejaculação, e aproveitar e trocar de posição, partir para um outro tipo de tática, vamos falar assim, na cama, variando e tudo mais, para conseguir prolongar o período da relação, entende? Até chegar no momento que vai conseguir excitar a parceira e vai conseguir ter a ejaculação de uma forma mais prazerosa. Interessante isso, né? E existe cirurgia para alguma questão assim? Olha, falava-se, tem muita gente até que talvez já tenha até feito cirurgia para a apostectomia, por exemplo, que é aquela cirurgia de fimose. Porque diminuiria a sensibilidade na glande e tudo mais, porque no momento que você secciona aquela pele e refaz na cirurgia, algumas terminações nervosas iriam, mas olha, fundamentação científica não tem, entende? Acredito que muitas pessoas já até fizeram, acreditando que isso traria uma melhora, mas
não é uma coisa que é recomendada assim pela Sociedade de Urologia. Existe algum fator genético para ejaculação precoce? Olha, a princípio não. O que a gente vê é um contexto de perfil psicológico da pessoa. Sim. É aquele paciente que talvez esteja no seu consultório tratando distúrbio de ansiedade. Sim. E é preocupado, não consegue relaxar em nada, nem mesmo na hora de ter relação. Da relação sexual. Isso é bem comum mesmo. Os homens às vezes vêm por quadros de ansiedade e no checklist de sintomas a gente pergunta sobre a questão da prática sexual. E não comum acaba que tem essa característica de, olha, eu tenho ejaculação precoce, eu não consigo segurar até a minha parceira se sentir satisfeita também e muitas vezes vai antes da hora. E é realmente muito comum, esse perfil da ansiedade ajuda bastante, né? E aí eu fico pensando, quando você falava da pessoa treinar, se conhecer sozinha, é justamente isso, é conseguir lidar melhor com a ansiedade e colocar isso em prática no momento depois da prática sexual com a parceira. Com certeza. Né? Isso está bem correto mesmo. O olhar da psiquiatria também valida isso. Exatamente. Interessante. E muitas vezes, paciente que não se abre, né, no consultório, tem aquele problema que ele não tem coragem de abordar e, por um acaso, começa a fazer um tratamento com um psiquiatra e, por conta de distúrbio de ansiedade, acaba melhorando. Por quê? Porque muitos dos medicamentos que o seu arsenal terapêutico acaba gerando um efeito colateral. Com um efeito colateral, o retardo da ejaculação. Isso. Um efeito colateral para alguns exatamente, um tratamento para outros. Exatamente, né? Isso aí. Doutor Leandro, por que será que os homens teriam tanta dificuldade em buscar ajuda, em falar da sua... Bom, eu acho que isso está mudando, tá? Antigamente, ainda mais aqui, cidade mais de interior, vamos falar, os colonos tinham uma resistência muito grande, até mesmo de fazer exame de próstata. Se abrir num consultório, falar da sua própria vida, falar de vida sexual, seriam barreiras que, com o passar do tempo, foram sendo desgastadas. E talvez hoje, com a liberdade sexual, as coisas sendo mais expostas na televisão, na mídia, acesso a qualquer tipo de informação via internet, tudo, e isso passou a ser uma coisa mais natural. Sim. Entende? Uma outra coisa também é a mulher passa a tomar um papel na sociedade. A mulher pode falar de sexo hoje em dia. Ela pode reclamar que a relação não está satisfatória, digamos. Coisas que há 50 anos atrás talvez não existia. Entende? Então, o casal hoje consegue dialogar sobre a vida sexual deles. Entende? Coisas que eu acho que lá atrás não tinha. Então, quantas pessoas passaram uma vida inteira frustrados sexualmente sem poder abordar o tema. Sim. E hoje em dia essas barreiras caíram. Essas barreiras, elas estão... existe uma facilidade muito grande de abordagem, entende? E uma coisa que eu vejo também, que a gente tem um arsenal muito melhor para tratar a questão masculina, né? Hoje a gente fala de ejaculação precoce, mas nós vamos ter uma série de programas falando sobre urologia e a saúde do homem, né? Como em outro momento nós vamos conversar da questão da impotência. Em outro programa nós abordaremos a andropausa, que é a menopausa da mulher, só que a andropausa seria a pausa dos hormônios no homem, né? E a melhora da qualidade de vida com isso também. Então, mas voltando para o nosso tema de hoje, a ejaculação precoce, você falava de uma medicação agora que foi liberada, então, para uso nas situações, sob a demanda. Assim como tem as drogas que estimulam a ereção, que a pessoa tomaria minutos antes da relação para melhorar a sua performance, existe hoje uma droga chamada dapoxetina. É um derivado
medicamentos que você já usa de rotina, paroxetina, fluoxetina, só que de curtação, entende? Ele tem um efeito rápido, ele consegue gerar esse prolongamento do tempo para a ejaculação, e a eliminação do nosso organismo também ela ocorre de forma rápida. Então você não precisaria mais fazer aquele uso contínuo, que era o que a gente fazia até pouco tempo atrás. A pessoa tem que usar o medicamento diariamente, e se ele tem uma relação no mês, ele teria que estar tomando o remédio. E quanto tempo esses tratamentos a pessoa precisa tratar? Trata, depois resolve, melhor, não precisa mais de remédio? O que eu percebo é o seguinte, isso é muito particular. Tem paciente que a gente começa o tratamento, depois consegue diminuir dosagem e as coisas mantêm-se numa estabilidade. Existem pacientes que a gente precisa manter o tratamento, fazer isso continuamente. A resposta é muito individualizada. É muito individualizada. Tem alguma outra doença que a gente tenha que tratar junto com a ejaculação precoce? Alguma questão orgânica que tem que se investigar? Olha, Zime, dificilmente tem alguma coisa associada, entende? Eu acho que se teria que fazer algum tipo de tratamento em paralelo, talvez o tratamento com psicoterapia, entende? Isso daí seria talvez no nosso arsenal terapêutico, digamos, uma ferramenta de extrema funcionalidade. O remédio mais a psicoterapia, com certeza. É verdade, isso realmente funciona e ajuda bastante. Eu não tenho a prática, mas já vi colegas que têm experiência com isso, com psicoterapia, até mesmo fazer terapia com hipnose, regressão, porque aí consegue ir lá na origem, às vezes, vamos falar assim, do trauma, onde a pessoa criou o gatilho do ejaculador para poder acabar rápido a relação naquele momento, naquela situação de estresse e tudo mais. Sabe? Aí é mais a sua as pessoas fazem a sua área aí. Com as suas emoções e ficam melhores, né, na vida atual. Isso é bem verdade. Interessante. Doutor Leandro, teria mais alguma dica para a gente dar então para as pessoas, para a gente falar de ejaculação precoce? Olha, a primeira coisa que eu falaria é assim: cuidado, não acredita tanto no que estão contando numa roda aí de amigos e tudo mais. O padrão é mais geralmente baixo. Não é daquele jeito, sabe? O peixe não é tão grande. Exatamente. Que fala muito, que faz e acontece, que é assim, olha, geralmente não é. Entende? Geralmente não é. Não acreditar muito nisso. Antes de você achar que está ruim, pergunte. Converse com a parceira. Será que está ruim? Eu já ouvi no consultório a parceira falar assim: para mim está ótimo. Pessoa que já está com a idade um pouco mais avançada, sofrendo alguns problemas de menopausa, variações hormonais e tudo. Olha, para mim está ótimo. Se aumentasse o tempo, começaria a ficar desconfortável. E tudo que o cara está sonhando é prolongar. E a esposa está achando que está ótimo. Se passar daquele do tempo que está ocorrendo, já normalmente, para ela já não teria mais prazer, já começaria a ficar desconfortável. Então, discutir a relação dentro de casa seria uma boa... Um caminho inicial. Com certeza. Um bom passo. Com certeza. Entende? E a partir do momento que realmente o casal acha que não está de acordo, que tem coisas para melhorar, aí existe todo o suporte para auxiliar na melhora da qualidade sexual. Existem, então, boas intervenções que a gente pode ter hoje em dia, né, para melhora desse quadro, para melhora da qualidade da relação sexual das pessoas, né? E nada melhor que procurar um urologista para conseguir essa melhora, ser avaliado e a gente poder afastar outras questões, né, de saúde e saber qual é o melhor tratamento. Doutor Leandro, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, né?
lembrar a vocês que a gente terá agora uma série de programas falando da urologia, né? O Dr. Leandro vai estar conosco aqui em outro momento abordando a saúde do homem, né? Quebrar mais esse tabu que, como você já falava, está sendo quebrado, né? Gosto muito de agradecer você por nos deixar entrar no seu lar, né? Aceitar, e sempre agradecendo também as dicas do que a gente tem que falar aqui, porque o programa Atual Saúde é feito para você, né? Para levar o conhecimento que a gente entende como sendo a grande mola transformadora, né, do bem-estar, da saúde das pessoas, a informação para a mudança do estilo de vida e, com isso, trazer maior benefício e bem-estar para as pessoas. Muito grato, então, Dr. Leandro, se quisesse... Eu acho que o maior recado seria, assim, desmistificar muita coisa. Esclarecimento, a medicina é muito avançada, as soluções às vezes são muito simples para uma coisa que, para quem está sofrendo, é um problema muito grande, né? Então, buscar ajuda seria a melhor opção. E existe, né? Existe. Existe. Pequenas modificações e grandes resultados, vamos falar assim. Grato, então. Seguimos. Que Deus abençoe a todos.